Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, gravação dos exercícios de introdução à termoquímica, esse assunto você tem que dominar. Vamos lá, então. Primeiro exercício. Questão 1. Ele deu 5 fenômenos aqui, 5 transformações, e ele quer saber quais dessas transformações são endotérmicas. Seguinte, como ele já deu o ΔH, fica muito fácil. Por quê? Porque ΔH positivo, reação endotérmica, absorve calor. ΔH negativo, reação exotérmica, libera calor. A primeira tem ΔH negativo, exotérmica. A segunda, exotérmica. A terceira, exotérmica. ΔH negativo, exotérmica. A quarta, o ΔH é positivo, endotérmica. E o quinto, ΔH positivo, endotérmica. Então, a 4 e a 5 são endotérmicas. Alternativa correta, letra E, para o exercício de número 1. Pessoal, exercício de número 2. Aqui tem um errinho, meus queridos, a gente corrige, tá? Ó, aqui não é S não, viu? Aqui é o número 5, tá? 5. Então, ó, esse aqui, no lugar disso, é o número 5. 5. 15 O2. E aqui é o número 5, tá? Número 5 é 5 O2. Não é S, é 5, é o número 5. Então, vamos lá, ó. Ele deu também o ΔH de cada transformação. Beleza? Aí, gente, ele fala o seguinte, ó. Assinale as proposições verdadeiras para as condições dadas. 1. A equação que representa a reação mais exotérmica é a 5. Queridos, a reação 5, ela tem ΔH positivo. Então, ela é uma reação endotérmica. Ele falou que é a mais exotérmica. Cadê? Portanto, 1 está falso, pessoal. Errado. Certinho? Agora, 2. A reação 3 ocorre com liberação de calor. Queridos, a reação 3, tá aqui, ocorre com liberação de calor. Verdade. O ΔH da reação 3 é negativo. A reação exotérmica libera calor. Então, o item 2 está verdadeiro. Isso é correto. 4. A reação que representa a substância com maior calor de combustão é a 2. Pessoal, errado, né? Porque a 1 libera mais energia do que a 2. Tá certo? Então, esse item, ele está errado. Certo? Ó, falso, o item 4 está falso. 08. A reação 1 requer uma quantidade 3 vezes maior de oxigênio por molécula reagente em comparação com a reação 2. Gente, verdade. Aqui é 15, aqui é 5, tá? Então, a quantidade de oxigênio que a 1 requer é 3 vezes mais do que a 2. Está correto isso daqui. Beleza? Verdadeiro o item 8. 16. Um hidrocarboneto queima produzindo CO2 e água. Verdadeiro. Se a combustão, se a queima for completa, o hidrocarboneto produz CO2 mais água. 32. Na reação 5, o carbono gasoso tem um conteúdo energético menor que o carbono sólido. Pessoal, na transformação 5, o carbono sólido ele vira gás. E o ΔH é positivo. Significa que esse processo está absorvendo energia. Legal? Se está absorvendo, o carbono gasoso tem mais energia do que o carbono sólido. Tá? Ele disse que o carbono gasoso tem menos energia. Gente, isso fica falso. Tá legal? Então, quais são os itens verdadeiros? 16,
8, 24 mais 2, 26. Galera, se eu não me engano, lá no gabarito não é essa a resposta, mas essa é a resposta certa, tá? Os itens verdadeiros, 2, legal? 8 e 16. Tranquilo? Agora a gente vai fazer o exercício de número 3. Algumas substâncias em contato com a pele nos dão uma sensação de estarem frias. Dentre elas, podemos destacar o éter sulfúrico, o éter comum. Isso acontece com o álcool etílico também, tá? Isso ocorre porque, item 01, o éter foi anteriormente resfriado. Nada a ver. Se você pegar o éter ou o álcool, né, a temperatura ambiente e colocar na pele, você vai sentir um certo resfriado. Certo? 2. Estamos diante de uma substância que sublima. Pessoal, errado, né? Sublimação é quando o sólido vira gasoso, direto. Nesse caso, o éter líquido ele vai vaporizar, tá? Isso é uma vaporização e não sublimação. Terceiro, o éter ao cair na pele evapora, e isto é um processo endotérmico. Galerinha, verdadeiro, certíssimo. Item 3, certo. 04. O éter reage. Não é uma reação química, é uma dissolução. Dissolve. Não tem formação de novas moléculas. Não é processo químico, é processo físico. 05. O éter ao cair na pele evapora, beleza? E esse processo é exotérmico. Não, é um processo endotérmico, legal? Ele retira calor do corpo, por isso que a gente sente o corpo resfriar. Então, o item correto é o 03 para o exercício de número 3. Meus queridos, agora exercício de número 4. Ele colocou aqui o óxido de ferro 3 reagindo com carvão, né, com carbono, e veja que a energia ela está entrando junto com os reagentes. Ou seja, essa reação química está absorvendo calor. Quando a energia está junto com os reagentes, é endotérmico, está absorvendo calor. Então, eu já sei que esse processo é endotérmico. Aí, pessoal, da transformação do óxido de ferro 3 em ferro metálico, segundo a equação acima, pode-se afirmar que é uma reação endotérmica. Perfeito? Perfeito. Quando a energia entra, tá? Quando o sistema absorve energia, trata-se de um processo endotérmico, letra A. Agora, exercício de número 5. A reação H2 mais meio de O2, dando H2O, é exotérmica por quê? Galera, o que é uma reação exotérmica? É a reação que perde, que libera calor. Então, exercício de número 5, letra E. Exotérmica libera calor. Exercício de número 6, galerinha. A química, como qualquer outra ciência, tem linguagem e terminologia próprias e a sua interpretação é fundamental para a compreensão dos seus significados. Por exemplo, a fotossíntese, essencial para o processo da vida na Terra, é representada como está aí a seguir. De novo, galerinha, a energia solar, ela está entrando junto com os reagentes, beleza? Então, esse processo está absorvendo energia, está consumindo energia. Trata-se de um processo endotérmico, legal? Então, vamos lá. Item 01. A equação indica que para cada mol de CO2 é necessário 1 mol de água para a produção de 1 mol de glicose e 1 mol de oxigênio. Pessoal, isso está errado. 6 mols, 1 mol. Então, para produzir 1 mol de glicose, eu tenho que usar 6 mols de CO2 e 6 mols de água. Se eu usar 1 mol de CO2 e 1 mol de água, eu vou produzir 1/6 mol de glicose. Beleza? Então, o item 01, queridos, ele é falso. Isso está errado. Agora, 02. 2 substâncias químicas reagem para formar 2 outras substâncias.
Galera, isso é verdadeiro, né? Sim, isso está certo. Dá uma olhada aqui, ó. Duas substâncias, CO2 mais água, reagem e vão formar duas outras substâncias, a glicose e o oxigênio. Belezinha? Agora 04. Somente o O2 representa uma substância pura. As outras fórmulas representam misturas. Gente, errado. Ó, falso. É o seguinte, o oxigênio é a única substância pura simples, mas o CO2, o H2O e a glicose, elas também são substâncias puras. Elas são substâncias puras compostas, mas são substâncias puras também. Beleza? Então o item 04 está errado. 08. As substâncias que reagem são denominadas reagentes e as que se formam de produtos, pelo amor de Deus, isso é verdade. 16. Os produtos contêm mais energia que os reagentes. Queridos, me ajuda aqui. Ó, isso daqui é um processo endotérmico, está absorvendo energia. Se está entrando energia, os produtos vão ter mais energia que os reagentes. Foi isso que ele falou? Foi. Então esse item está verdadeiro também. Esse é o exercício de número 6. Galera, os itens corretos 020816, 020816, a soma dá 26. Soma dos itens corretos, 26. Exercício de número 7. Durante o ciclo hidrológico natural, a água muda constantemente de estado físico e de lugar. Entre os fenômenos que ocorrem estão aí. Ele quer saber, dentre esses fenômenos, quais são exotérmicos. Deixa eu lembrar uma coisa com você. Ó, eu tenho estado sólido. Se eu aquecer, vira líquido. Se eu aquecer, vira gás. Então você tem que saber o seguinte, ó. Quando eu saio da esquerda e caminho para a direita, a energia está aumentando. O sólido absorve energia, vira líquido. O líquido absorve energia, vira gás. Então, da esquerda para a direita é processo endotérmico. Agora, quando eu volto, galera, eu preciso retirar calor. O gás perde calor e vira líquido. O líquido perde calor e vira sólido. Então, quando eu volto da direita para a esquerda, trata-se de processo exotérmico. De boa? Então, vamos lá, ó. Derretimento de icebergs. É o sólido virando líquido. Endotérmico. Aqui nós temos um processo endotérmico. 2. Formação de gotículas de água na atmosfera a partir de vapor. Opa! Vapor é gasoso. Vai formar água líquida. Então, sim, esse processo é exotérmico. Formação de neve. Gente, a neve é água líquida virando água sólida. Eu estou voltando processo exotérmico. Legal? Dissipação de nevoeiros. Dissipação de nevoeiros é só um translado, né? Sai de um local, vai para outro. Então, nesse caso aqui, a gente não teria nem endo, nem exotérmico. Então, quais são exotérmicos? O 2 e o 3. Alternativa correta para o exercício 7, letra C. Legal? Agora, exercício de número 8. De maneira bem simples e utilizando material comum de laboratório, é possível determinar a quantidade de calor liberada ou absorvido numa reação química. A reação, por exemplo, de um mol de HCl com um mol de NaOH libera. Isso é processo, isso é uma reação química exotérmica. Libera quantidade de calor igual a 13,8, exotérmica. A respeito a esse respeito, são feitas as seguintes afirmações. Galera, 1. Trata-se de uma reação em que a entalpia dos produtos é menor do que dos reagentes. Ou vai liberar energia exotérmica. Gente, se vai sair energia, você vai ter nos produtos menos do que você tinha nos reagentes. Olha lá, ó. Trata-se de uma reação em que a entalpia dos produtos é menor. Verdadeiro, tá certo. Legal? Estou fazendo exercício de número 8. Item 1, verdadeiro. Item 2.
A equação termoquímica da reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio é essa que ele pôs aí. Gente, errado, tá? Falso. Por quê? Porque ele colocou um ΔH positivo e está liberando calor. A reação é exotérmica, certo? Se ela é exotérmica, o ΔH é negativo. Então tá falso o item 2. Agora, item 3. O calor liberado deve-se exclusivamente à reação que ocorre entre o H+ do HCl e o OH- da água, já que as espécies Na+ e Cl- são íons espectadores. Galerinha, isso aqui é verdadeiro e é muito legal você saber isso, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, o HCl em solução aquosa, ele vai reagir com NaOH também em solução aquosa. Isso vai produzir NaCl, sal de cozinha aquoso, mais H2O líquido, tá certo? Só que é o seguinte, o HCl é um ácido forte, então em água ele fica predominantemente ionizado. Então você vai ter essa situação aqui. Ele não vai ficar coladinho na forma de molécula. Ele vai sofrer ionização e vai formar, né, íons. O NaOH também é uma base forte, porque o Na é da família 1A. Então, em água, ele vai ficar preferencialmente dissociado. O sal de cozinha, assim como todo sal, é forte. Então, em água, ele fica na forma dissociada também. Queridos, a água é a única que vai formar, que vai ficar na forma de molécula, a água. Porque a água é um eletrólito fraco. Quando é fraco, fica predominantemente na forma de molécula. Agora veja o que aconteceu. O Cl- estava sozinho, continua sozinho. O Na+ estava sozinho, continua sozinho. Então, rigorosamente falando, a única reação que ocorreu foi entre o H+ e o OH- para produzir água. Tá? Por isso que se você pegar qualquer ácido forte e reagir com qualquer base forte, a energia liberada praticamente é sempre esses 13,8 aí. Então, esse item aqui está correto, pessoal. Item 3 está correto. Agora, item 4. Dobrando o número de mol do ácido da base, dobra o calor liberado. Verdadeiro. Sabe por quê? Porque a energia nas equações termoquímicas, elas são dadas por mol, quilocal por mol. Tá? Então, se você tiver uma quantidade maior, se você aumentar o número de mols da substância que reage, aí você vai ter maior quantidade de energia sendo liberada. Então, quais são os itens corretos? 1, 3 e 4, 1, 3 e 4, letra C. Esse é o exercício de número 8, alternativa letra C. Exercício de número 9, queridos. A variação de energia ocorrida na queima de um mol. Opa, queima é a mesma coisa que combustão, certo? Quando você queima um combustível, sai energia, libera energia. Você vai ter um processo exotérmico, o produto tem menos energia que o reagente. Galera, então a resposta certa é letra A. Tá vendo? Ó? O produto, aqui é reagente, aqui é produto. O produto, ele tem que ter um conteúdo energético menor, porque a queima é exotérmica, sai energia, o produto tem menos do que tinha nos reagentes. Então, exercício 9, letra A. Exercício de número 10. Considere a representação gráfica da variação de entalpia abaixo. Queridos, aqui nós temos os reagentes, legal? E aqui nós temos os produtos. Então, veja que os produtos, eles têm menos energia que os reagentes. Então, isso daqui representa um fenômeno exotérmico, processo exotérmico. Aí, ó, produto tem menos energia que o reagente. Legal? Aí ele fala assim, ó, peraí, deixa eu voltar aqui. Tá. Entre os processos que ela pode representar, então a gente sabe que é um processo exotérmico. Vamos ver o que pode representar. Fusão da água. Galera, não, errado. A fusão da água, a gente passa de sólido para líquido. Beleza? Absorve. É um processo endotérmico. O sólido absorve calor e vira líquido. Então, fusão da água, errado. Vaporização da água. Gente, vaporização
é a passagem de líquido indo para gasoso, para sólido, para vapor. Tá certo? Esse processo aqui, ó, é endotérmico. Toda vez que eu saio da esquerda e vou para a direita, é processo endotérmico. Então essa daqui não poderia ser, porque a representação que ele pôs aqui, ó, trata-se de uma situação, né, de um processo exotérmico. A oxidação da gordura. Opa, beleza. Oxidação é a mesma coisa que combustão, a mesma coisa que queima. Toda oxidação, toda combustão é exotérmica. Aí poderia ser representada através desse gráfico aqui. Combustão da gasolina. Verdade. Reação de combustão exotérmica. Então, poderia ser representado. Agora, 16. O preparo de uma solução aquosa de soda cáustica com aquecimento espontâneo do frasco. Pessoal, por que esquentou o frasco? Porque quando você dissolveu a solução, a base da água, houve liberação de calor, tá? Por isso que aqueceu o recipiente. Se liberou calor, se aqueceu o recipiente, trata-se de um processo exotérmico, beleza? Então, 16 mais 4, tá? A soma aqui vai dar 28. Galera, a soma dos itens corretos, 28. Seguinte, essa daí é a lista de introdução à termoquímica resolvida com você. Até a próxima, um abraço.